Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Irmã Rosa. Vocês que estão assistindo pela primeira vez, que vocês encontrem aqui o que procuram. E aos que estão assistindo e escolheram estar conosco, compartilhar do seu tempo, que possamos estar integralmente presentes de forma consciente para aproveitar ao máximo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Eu sou a Ana Luísa e hoje quem trará o Evangelho para a gente será o Hugo Nascimento, cujo tema será Criação Divina. Mas antes nós vamos fazer a leitura de uma página e em seguida a prece inicial. A página de hoje é do livro Fonte Viva. No seu número 93, Emmanuel destaca ainda da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 10. Temos um altar. Até agora, construímos altares em toda parte, reverenciando o Mestre e Senhor. De ouro, de mármore, de madeira, de barro, recamados de perfumes, preciosidades e flores. Erguemos santuários e convocamos o concurso da arte para os retoques de iluminação artificial e beleza exterior. Materializado o monumento da fé, ajoelhamo-nos em atitude de prece e procuramos a inspiração divina. Realmente, toda movimentação nesse sentido é respeitável, ainda mesmo quando cometemos o erro comum de esquecer os famintos da estrada em favor das suntuosidades do culto, porque o amor e a gratidão ao poder celeste, mesmo quando mal conduzidos, merecem veneração. Todavia, é imprescindível crescer para a vida interior. O próprio Mestre nos advertiu, junto à Samaritana, que tempos viriam em que o Pai seria adorado em espírito e verdade. E Paulo acrescenta que temos um altar. A finalidade máxima dos templos de pedra é a de despertar-nos a consciência. O cristão acordado, porém, caminha oficiando como sacerdote de si mesmo, glorificando o amor perante o ódio, a paz diante da discórdia, a serenidade à frente da perturbação, o bem à vista do mal. Não olvidemos, pois, o altar íntimo que nos cabe consagrar ao divino poder e à celeste bondade. Comparecer ante os altares de pedra, de alma cerrada à luz e à inspiração do Mestre, é o mesmo que lançar um cofre impermeável de trevas à plena claridade solar. Se as ondas luminosas continuam sendo ondas luminosas, as sombras não se alteram igualmente. Apresentemos, portanto, ao Senhor as nossas oferendas e sacrifícios, em cotas abençoadas de amor ao próximo, adorando-o no altar do coração, e prossigamos no trabalho que nos cabe realizar. Então, meus amigos, agora vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar a nossa mente, o nosso coração, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus, nos conectando com Ele, imaginando o seu sorriso, os seus braços abertos, nos convidando a estar com Ele.
a sentirmos o seu abraço. E nesse abraço que nos acolhe, que nos acarinha, que possamos dizer ao nosso Mestre o que queremos dele. Que neste momento em que nos permitimos estar junto ao Mestre Jesus, que possamos fazer do nosso coração e da nossa mente solo fértil, as sementes de amor que serão lançadas pelo nosso expositor, Hugo Nascimento. Que essas sementes germinem no nosso dia a dia, junto àqueles que nos rodeiam em nossa vida. Que assim possa ser, graças a Deus. E agora passo a palavra ao Hugo Nascimento. Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição do Centro Espírita Irmã Rosa. Meu nome é Hugo Nascimento, sou colaborador da casa e com muita alegria que nos encontramos aqui novamente, rogando a Jesus que nos abençoe e que a espiritualidade amiga possa nos orientar nossas reflexões acerca do Evangelho do Cristo, acerca da doutrina espírita, que possamos ter uma exposição muito proveitosa para todos nós. O tema do nosso estudo de hoje é a criação divina. E eu gostaria de começar narrando uma página do livro Pai Nosso, ditado pelo espírito Meimei, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a página se intitula A Existência de Deus. Narra Meimei que havia, há muito tempo atrás, um velho árabe analfabeto que viajava junto com uma grande caravana comercial. E todas as noites esse velho árabe analfabeto orava com muito fervor e muito carinho ao Pai Celestial. E aquilo intrigava um rico comerciante daquela caravana. Na verdade, o chefe daquela caravana, muito rico, mas ele ficava muito intrigado com aquela fé, com aquele fervor com que aquele velho analfabeto orava. E um dia ele resolve lhe perguntar, o porquê disso. De onde vinha tanta fé? Como que ele sabia que Deus existia? Já ele que era um analfabeto. Então o velho árabe responde dizendo que ele sabia da existência do Pai Celestial através dos sinais que ele enviava para ele. O rico caravaneiro fica muito intrigado com aquilo, faz uma cara de espanto e o velho árabe continua fazendo suas explicações. Ele fala assim: grande senhor, quando você recebe uma carta, como você sabe quem foi que lhe enviou a carta? Olha, pela letra, pelo selo de cera, ou então pela assinatura, assim eu percebo quem foi o autor daquela carta. Ele: muito bem. Quando você se depara com uma joia, como sabe quem foi que produziu aquela joia? Ele: muito fácil, pela marca do ourives. Ele: como você sabe qual foi o animal que rondou a sua tenda durante a noite? Como é que você percebe quem foi? Que animal foi esse? Se foi um camelo, um carneiro ou um boi? Ele fala: muito fácil, é só observar as pegadas no dia seguinte e saberei qual foi o animal que rondou a minha tenda. Aí ele: muito bem. E chama o caravaneiro rico para fora da tenda que eles se encontravam e aponta para o céu. E era uma daquelas noites maravilhosamente límpidas, ainda mais no deserto, sem nenhuma luz, sem nenhuma poluição, e o céu estava completamente estrelado. A lua estava gigante no céu. Então o velho árabe analfabeto fala: Senhor, olhe para cima, aqueles não podem ser sinais dos homens. E nesse momento o rico caravaneiro se ajoelha e começa a orar também com muito fervor. Essa página nos chama muita atenção porque ela é uma bela introdução para o tema de hoje, que é a criação divina. Afinal de contas, não tem como nós não adotarmos uma postura de reverência quando nós observamos a natureza e a obra do Criador.
se nós de fato nos despirmos da nossa vaidade intelectual, do nosso orgulho e olharmos com humildade a natureza, vamos realmente perceber, por deduções racionais e lógicas, que por trás daquela obra perfeita há de existir, há de haver, acho que é até uma redundância, mas há de ter um Criador perfeito. Percebemos que os grandes expoentes muitos expoentes intelectuais do nosso tempo e de outros tempos, sempre apontaram o acaso e suas leis fortuitas como sendo os grandes causadores da eclosão da natureza que nós temos. Mas esse raciocínio é um raciocínio limitado, porque como pode o acaso produzir algo perfeito? Como nos falam no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, que fala sobre Deus, né? Então, o objetivo da nossa exposição de hoje é trazer os conhecimentos que a doutrina espírita nos apresenta, alargando a nossa compreensão da criação divina, aprofundando o nosso conhecimento acerca da mesma, mediante os ensinos dos espíritos, não só nas obras básicas, mas em outras obras complementares também. Então, a nossa ideia é sairmos daqui com uma compreensão dilatada do que é a criação divina e o nosso papel, onde a gente se insere dentro desse contexto, dentro desse concerto universal de belezas infinitas, né? E quando nós começamos a pensar alguns dados e alguns números sobre o universo, a gente já fica perplexo diante dessa imensidão infinita que é. A gente não consegue nem conceber os números que os astrofísicos começam a nos relatar. Hoje, as melhores estimativas apontam para um universo que contém cerca de 2 trilhões de galáxias. E cada uma dessas galáxias, desses 2 trilhões de galáxias, cada uma delas possui cerca de 100 bilhões de estrelas. E cada uma dessas estrelas possui um grupo de planetas orbitando essa estrela. Então, se a gente fizermos essa multiplicação, vai dar um número que gigantesco, que escapa a nossa compreensão, né? Do tamanho do universo observável, do universo que os nossos instrumentos conseguem observar, né? A gente vai perceber que os nossos instrumentos ainda muito limitados não conseguem ainda capturar a grandiosidade do universo. Com os nossos instrumentos limitados, a gente já fica espantado, a gente fica perplexo diante desses números que se apresentam. Imagina quando a nossa sonda investigativa tiver maiores capacidades para se aprofundar no universo, com mais nós não vamos ficar espantados. E isso quando a gente fala só do macrocosmo, né? Quando a gente mergulha ainda no microcosmo, a gente também fica maravilhado. Por exemplo, quando a gente se depara com uma molécula de DNA, né? A quantidade de informação contida num código genético, a perfeição que há ali dentro, todas as informações ali precisas para a criação de uma nova vida. Então, para qualquer ângulo que a gente vire a nossa atenção, para qualquer ângulo que a gente mergulhe a nossa investigação sobre a natureza, é algo que nos encanta, que a gente fica realmente sem palavras para poder expressar aquilo que a gente enxerga, né? Tem uma frase muito bonita no Livro dos Espíritos, na questão 969, né, que os Espíritos falam que tudo na natureza, desde o grão de areia, tudo da natureza, desde o grão de areia, canta, isto é, proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus. Então, se nós tivermos esse olhar de ver, esse olhar com essa reverência, tudo na natureza proclama o poder, a sabedoria e a bondade de Deus, né? A quantidade de cores que há numa flor, uma cachoeira, o pôr do sol, né? A perfeição do nosso corpo humano, né? Os movimentos intergalácticos, tudo revela uma providência, uma sabedoria que escapa
a nossa compreensão, porque é perfeita e nós somos imperfeitos, né? Então, a doutrina espírita ajuda a gente lançar esse olhar para a criação divina, para o universo, como criação divina, a olhar o universo e a natureza como fruto de uma obra, né? Como fruto da sabedoria divina. E isso ela nos faz chegar por um raciocínio, né, por uma linha de raciocínio, né, que a princípio é muito simples de compreender. A doutrina espírita nos coloca que não há efeito sem causa. E não há efeito inteligente sem uma causa inteligente. Se nós analisarmos a natureza como um efeito supremamente inteligente e perfeito, logicamente a causa que o criou é perfeita, infinitamente perfeita. E assim vamos chegando a esse Criador, como nos coloca a questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque quando a gente olha a sua obra, conseguimos deduzir claramente que por trás dessa obra suprema, que reflete uma inteligência suprema, está o nosso Criador. Então, essa é a contribuição que a doutrina espírita nos traz para nós compreendermos, né, que por trás da criação há um Criador, né, obviamente. Mas não só isso, né, a doutrina espírita também traz muitos outros aspectos que foram revolucionários quando ela foi publicada há 160 anos atrás, né? Por exemplo, quando a Gênese veio ao público, a gente tem explicações que estavam muito à frente do seu tempo em relação ao aspecto material, sobre a formação dos mundos, né, sobre a questão geológica da Terra, como o sistema solar foi construído, ou seja, informações que os cientistas vieram posteriormente a confirmar. Ou seja, a Gênese, né, que é um dos livros da obra básica, já trazia informações do aspecto material do universo muito à frente do seu tempo. Se a gente lê o capítulo chamado Uranografia Geral, esse é um capítulo, por exemplo, que foi ditado por Galileu, né, já desencarnado, o espírito Galileu, através da mediunidade de Camille Flammarion, que era um astrônomo da época. Então, imagina, um capítulo inteiro ditado por Galileu dentro de A Gênese. Então, a gente percebe que a doutrina espírita já traz imensas contribuições em relação ao aspecto material da criação. Mas, mais do que isso, a doutrina espírita realmente revoluciona o pensamento sobre a criação, porque ela nos faz enxergar o aspecto espiritual da criação divina, a perceber, né, todos os movimentos que acontecem no plano espiritual ao longo das fases importantes da formação dos mundos, especialmente da formação do planeta Terra. E a gente vai observar isso em duas obras: Evolução em Dois Mundos, que é uma obra editada por André Luiz, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, e A Caminho da Luz, que é uma obra editada por Emmanuel, também pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Essas duas obras, elas nos permitem observar a criação divina, a formação dos mundos, a história do nosso globo, não só pelo aspecto material, mas também e aprofundando a sonda do conhecimento em relação ao aspecto espiritual. O que acontecia em cada era geológica, o planejamento superior e sublime, né, que existe por trás de cada etapa evolutiva do nosso globo, né? O carinho com que Jesus e seus prepostos prepararam para a Terra para que a vida ali pudesse surgir. Então, a chegada, né, a elaboração do princípio vital para que ele se fundisse, as formas mais simples de vida para que ali se iniciasse o processo evolutivo. Então, tudo isso é muito bem explicado nessas obras, o que nos faz ainda sentir uma maior reverência, não só em relação ao Criador, mas em relação aos espíritos superiores que cuidam com muito zelo da evolução e das construções universais. A gente tem que ver nisso também
algo de muito belo, né? Porque isso mostra para nós que os espíritos superiores, longe de adotarem aquela postura de ócio eterno, né? Aquela bem-aventurança que os espíritos superiores ficam nas nuvens, tocando harpas, né? Louvando somente a Deus, muito pelo contrário. Essas obras mostram os espíritos superiores em constante e ativo labor no universo inteiro, mas um labor que a gente não consegue nem compreender tamanha magnitude que é, né? Por exemplo, atuar na formação de um novo mundo, atuar na estruturação de um novo orbe que está sendo formado, na elaboração das formas físicas que ali vão viver, com a sua inteligência, construir os cenários da natureza que irão abrigar daqui a milhões de anos aos espíritos que ali irão encarnar. Então são trabalhos juntos ao Criador que a gente não consegue nem perceber. Então mostra essa faceta desse trabalho belíssimo que os espíritos superiores realizam. Então esses 2 livros são muito recomendados, né? A Caminho da Luz e Evolução em 2 Mundos, para a gente compreender que nada acontece por acaso, que existe uma direção sábia e justa em tudo que acontece no universo, que a evolução não se dá por acaso, como os muitos pensam, mas que a evolução é minuciosamente planejada pelos arquitetos divinos, né, em cada momento necessário, para que possa se criar formas que tenham a capacidade de abrigar o espírito imortal. Então, é simplesmente maravilhoso e nos faz ainda mais contemplar a perfeição do nosso Pai. Emmanuel, no livro... Emmanuel tem uma frase muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade, o prefácio é escrito por Emmanuel, né? E ele fala que químicos, físicos, astrônomos, biólogos, todos os cientistas, sem o saber, estão se tornando verdadeiros sacerdotes do Espírito e sacerdotes de Deus, porque com as suas pesquisas eles vão revelando os segredos mais íntimos da natureza. Cada vez que esses segredos são revelados, mais e mais a grandiosidade do Pai se apresenta. E isso é verdade, né? Cada descoberta que um astrofísico faz, por exemplo, sobre o universo, ou cada vez que um biólogo faz uma nova descoberta acerca de um componente importantíssimo da nossa biologia celular ou da natureza, a gente fica espantado com a perfeição, com a beleza, com o planejamento, com tudo que está por trás dessa obra, né? Então, é muito interessante essa frase de Emmanuel. Mas outra coisa que a doutrina espírita contribui muito, né, é nos dar uma sensação dessa solidariedade universal. Esse é um ponto que a gente precisa compreender, que nós não somos cidadãos do planeta Terra, nós não estamos atualmente habitando esse orbe, mas na verdade nós somos cidadãos do universo inteiro. Essa realidade, né, perceber essa conexão de amor que une todos os povos do universo inteiro é maravilhoso, porque nos dá uma real dimensão da nossa posição, de onde nós estamos e de qual o contexto que nós percebemos, né? Quando Allan Kardec, na questão 172, pergunta aos espíritos superiores se as nossas reencarnações estão todas no planeta Terra ou as nossas encarnações se dão em diferentes mundos, os espíritos respondem que as nossas encarnações se dão em diferentes mundos conforme a nossa necessidade evolutiva, e que as encarnações no planeta Terra não são as primeiras nem serão as últimas. Essa pergunta e essa resposta abre para nós profundas reflexões, ou seja, mostrando que cada planeta na criação tem a sua utilidade. Cada orbe no universo tem a sua função, compatível com a necessidade evolutiva dos povos que nele habitam, né? Então a gente começa a sair do nosso pensamento estreito e limitado, centrado na Terra, para um pensamento universalista, em que nós somos filhos de um Pai infinito que criou o universo inteiro, né? Que nós somos cidadãos, herdeiros disso tudo, desse universo inteiro.
que nós estamos encarnados aqui, mas que quando nós avançarmos evolutivamente, de repente iremos encarnar em outro planeta mais evoluído, ou se nós continuarmos tropeçando, insistindo e recaindo nos erros e no mal, nós vamos talvez ser transportados para um planeta que nos acolherá em provas mais rudes. A gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco. Então, a doutrina espírita nos ajuda a compreender essa amplidão na nossa jornada evolutiva, né? E isso para nós é muito importante, porque também traz esse conhecimento de que, calma aí, então a reencarnação não se dá só na Terra, a reencarnação se dá em vários outros mundos, né? E se nós associarmos a isso que o universo é obra dessa inteligência suprema, a gente não pode imaginar, ou seja, fere a nossa razão pensar que Deus iria criar mundos sem nenhuma utilidade, né? Que ele iria gerar infinitos planetas e orbes na criação inteira que não tivessem utilidade alguma, que não servissem a algum propósito, que não fossem habitados, né? Não faz sentido a gente pensar. É como se a gente fosse pensar, por exemplo, num arquiteto ou no engenheiro que projetam uma casa, uma mansão maravilhosa. Pensam em cada cômodo, pensam em cada canto, o que vai ter ali, se vai ter piscina, se não vai ter, se vai ter quantos quartos, o que vai ter em cada quarto, né? Ele elabora, projeta essa casa com todo cuidado, todo carinho, a constrói para ninguém morar nela, para ela ficar completamente vazia. Ora, se esse pensamento fere a nossa razão, quem dirá quando nós nos referimos à inteligência suprema, perfeita, a sabedoria perfeita? Claro que tudo no universo tem a sua utilidade. E claro que, nesse sentido, todos os orbes têm a sua função adequada à população que ali habita. Emmanuel tem uma frase, se eu não me engano, no livro Religião dos Espíritos, que ele fala sobre isso, né? Que essa pluralidade dos mundos habitados, né, nós vamos encontrar mundos escola, mundos hospitais, mundos prisões, mundos exílio, mundos universidade, mundos oficina, ou seja, espalhado pelo orbe, pelo universo inteiro, há planetas construídos, estruturados para a necessidade evolutiva atual daquele povo, né? E os planetas também apresentam a sua própria evolução. A lei do progresso funciona não somente para nós, espíritos, porque não vamos progredindo, mas os planetas também progridem, né? Conforme a população que nele habita também vai evoluindo, o planeta também vai se transformando, ele também vai evoluindo, ele também tem seu ciclo evolutivo. Se nós pararmos para pensar a Terra com seus bilhões de anos, né? Se eu não me engano é 4,6 bilhões de anos que a Terra tem, eu acho que é isso. A Terra, no início da sua formação geológica, né, com os elementos naturais muito mais rudes, né, vulcão, muitas chuvas, aquela poluição ainda muito grande, poluição no sentido de elementos pesados, metais pesados, né, eras glaciais, ou seja, era um ambiente muito mais inóspito, muito mais rude. Nesse momento a Terra se comportava, por exemplo, como um mundo primitivo, né? Ao momento que ela foi as suas formas ficando mais suaves, o clima mais ameno, né? O planejamento da equipe espiritual sob o comando de Jesus foi elaborando aquele planeta ao longo de bilhões de anos. Ele foi sendo capaz de receber vida, né? E essa vida se desenvolver, né? Até chegar ao momento em que os seres humanos aparecem e o espírito imortal tem a possibilidade de encarnar como um espírito individualizado. Todo esse progresso, como está descrito no Evolução dos Mundos e A Caminho da Luz, né, vão levando aquelas populações também a evoluírem, e o planeta vai mudando de feição para um planeta, por exemplo, de provas e expiações que nós estamos até hoje, né? E estamos aqui, hora da iminência de uma mudança de ciclo, que nós mudaremos para um planeta de regeneração, né? Então,
conforme a doutrina espírita nos coloca, nós temos, a grosso modo, né, 5 grupos, 5 classes de mundos, né? Os mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundo de regeneração, e acho que, se eu não me engano, mundos felizes, depois mundos celestes. Se eu não me engano, é isso. Então, os planetas também têm a sua utilidade, sua função, né? E nós vamos fazendo essas transmigrações conforme a nossa necessidade evolutiva se dá, né? Nos planetas felizes, né, o bem já é a norma, já é a regra, o amor perpassa todas as construções sociais, todas as relações humanas é atravessada pelo amor, pela solidariedade, um sentimento inato de justiça existe nesses mundos. Olha que maravilha, quem não desejaria morar no lugar deles? É só nos esforçarmos para evoluirmos, para que sejamos compatíveis com esses mundos, porque esses mundos vibram numa faixa evolutiva tal que, se algum elemento que ainda tivesse uma evolução incompatível com esses mundos, ele iria prejudicar a harmonia lá existente, né? E isso é muito interessante, porque a gente percebe isso também, a sabedoria do Criador, né? Como que tudo no universo está conectado, tudo no universo está de mãos dadas, entrelaçada pelo amor do Criador. Se a gente pega na Gênese, né, e também a Caminho da Luz, antes disso, Livro dos Espíritos, pergunta 1019, né? Existe uma fala de São Luís que ele comenta exatamente isso, em que os mundos, né, têm os seus momentos evolutivos, os mundos também têm seus ciclos evolutivos, e nesses momentos, né, em que aquele mundo já está pronto para mudar de faixa evolutiva, de mudar de classe de planeta, no sentido moral, né, passar, por exemplo, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, muitos espíritos que eles se encontram ainda vão querer insistir no mal, no erro, vão ser elementos muito prejudiciais, né? A nova ordem das coisas que vai se estabelecer criarão confusão, desarmonia, prejuízo para aquele mundo que já adquiriu o direito de ascender na escala dos mundos. Então, o que a espiritualidade superior, né, e a providência divina faz nesse momento? Deslocam esses espíritos renitentes, reincidentes no erro, para mundos inferiores, para mundos primitivos, né? Para que ali eles irão espiar, né, os seus erros, os seus equívocos, mas ao mesmo tempo, com a sua inteligência já evoluída, vai auxiliar aqueles espíritos daquele mundo primitivo a também evoluírem. E isso aconteceu exatamente com o nosso orbe, com o planeta Terra. Para quem quiser mais informações, não vou dar spoiler, leia A Caminho da Luz, leia, né, sobre as raças adâmicas, que está no livro A Gênese, sobre esse processo, né, como que a Terra recebeu espíritos reincidentes no erro de outro orbe, né, aqui para ajudá-los a se reerguerem, a se regenerarem, né, espiando, né, num planeta muito mais primitivo do qual o planeta que eles se encontravam, e ao mesmo tempo auxiliando os espíritos primitivos que aqui se encontravam a evoluírem também, ou seja, numa solidariedade universal. Isso é maravilhoso, e sobre isso eu queria narrar um episódio para ficar na nossa memória, né, que sempre me marcou esse trecho, que é um episódio que quem narra é o Divaldo Franco, numa palestra que ele fez. Divaldo Franco narra que em 1950 estava sendo comemorado no mundo espiritual os 50 anos de desencarnação de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes havia desencarnado em 1900, e em 1950, no plano espiritual, estava sendo feita uma grande celebração
dos 50 anos de encarnação de Bezerra de Menezes e todos os serviços que ele fez pelo Brasil e pelo expoente que ele foi enquanto um grande discípulo do Evangelho nas terras brasileiras, né? Então, Divaldo conta que havia aproximadamente 5.000 pessoas no recinto, parecia um anfiteatro grego, né, no plano espiritual. E Bezerra de Menezes chega muito humilde, né, mas trazendo aquela luz mirífica, né, de aquele espírito já realmente que havia incorporado, né, em si os valores do Evangelho. Né, e ali se encontravam Leon Denis, Viana de Carvalho, espíritos de, né, grande posição no mundo espiritual. E eles falaram, Leon Denis, por exemplo, fez uma exortação e um agradecimento pelos espíritos do mundo todo, pelos serviços de Bezerra de Menezes. Depois, Viana de Carvalho falou do agradecimento dos espíritas do Brasil, né, por todos os serviços que ele prestava. E realmente estava um clima de emoção muito grande. E Bezerra de Menezes sempre humilde, falava, eu não mereço. Então que uma luz muito forte, uma luz celeste, chega até aquele ambiente, e quem aparece é o espírito Celina. Celina é um espírito que é mensageira de Maria Santíssima. Bezerra de Menezes era um espírito que tinha, né, um carinho, uma fé muito grande em Maria Santíssima. E Celina chega para Bezerra e fala, Bezerra, recebi a autorização de Nossa Mãe Santíssima para lhe informar que você pode continuar a sua missão, você pode continuar o seu progresso em qualquer planeta do sistema solar que você quiser escolher, né? Maria Santíssima te deu essa permissão de você escolher qual planeta você quer encarnar agora, tendo em vista o seu progresso e para que você possa continuar seu aprendizado e os seus serviços, né, em prol do bem, em prol de Deus. E Bezerra de Menezes fica muito emocionado, ele fica tocado por aquela, né, expressão de carinho de Maria Santíssima, e ele fala, mas eu não mereço. Se eu tenho alguma ponta de merecimento, por favor, leve essa mensagem até Maria Santíssima. Peça a ela, eu rogo para que eu permaneça na Terra, permaneça nas terras do Brasil, porque enquanto aqui, neste planeta, neste país, houver alguma alma chorando, eu não poderei ser feliz por completo. E todos que estavam ali se emocionam profundamente. Celina sai dali e em breve momento retorna dizendo que o pedido de Bezerra havia sido atendido e que Maria Santíssima abençoava a sua iniciativa de querer continuar realizando os seus serviços aqui na Terra, ajudando especialmente o Brasil na sua ascensão espiritual. Então isso mostra um exemplo belíssimo dessa movimentação que é possível aos espíritos que já atingiram certo grau evolutivo, mas mais ainda, o amor que vibra no coração daquele que percebe que é um cidadão universal, que opta por continuar seus serviços num planeta ainda rude, mas para aliviar corações, né? Então essa parte é muito belíssima, acho que ela conclui muito bem nosso estudo de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem bem, fiquem em paz e que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos também às bondosas Irmã Rosa, Irmã Nália Franco e a todos os trabalhadores espirituais envolvidos no planejamento, na gravação e veiculação das exposições pela internet. A interação entre os planos não para. É a maneira pela qual, nestes dias, nos ligamos ao Centro Espírita Irmã Rosa e aos estudos dos ensinamentos cristãos à luz da doutrina espírita. Agradecemos a oportunidade de conhecer e estudar um pouco mais da vivência e exemplo de nosso Mestre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E com a doutrina espírita, consoladora e esclarecedora, e seu manancial de ensinamentos,
buscamos desenvolver em nós algumas virtudes. Que nossas melhores intenções sejam abençoadas e que qualquer gesto de bem ao próximo, um simples sorriso que seja, cada vez mais nos fortaleça no bom caminho. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco, se renove em nós a cada prece, preencha nossos lares e, por exercício do sentimento de fraternidade, envolva toda a humanidade, despertando em nós e em muitos de nossos irmãos os sentimentos de humildade e caridade. Aos irmãos desencarnados que estejam em aflição e sofrimento, que sejam tocados pelo amor de Jesus, tenham alívio e esperança. E no final deste encontro, com leitura de página edificante, prece, exposição doutrinária e mais prece de encerramento, pedimos a fluidificação de nossa água, que ela receba a essência da vibração de amor das esferas superiores, a fim de nos equilibrar, fortalecer a saúde e também nos renovar no bem. Paz, saúde e amor. Assim seja.